Certas ideias novas sobre raça na alta era vitoriana tiraram sua evidência do mundo dos mortos. Baseada em um estudo de cadáveres e esqueletos, a ciência burguesa da anatomia fixou as bases de um novo racismo científico. Na Grã-Bretanha, o mais importante cientista racial era um cirurgião de Edimburgo, agora esquecido. Arruinado por um escândalo de roubo de cadáver nos anos 1820, ele fugiu da Grã-Bretanha em desgraça. Mas nos anos de 1840, o Dr. Robert Knox ressurgiu com a publicação de um novo livro. A raça é tudo. Literatura, ciência, arte. Em uma palavra, a civilização depende dela. As raças negras podem ser civilizadas? Eu devo dizer que não. Ele via conflito racial e extermínio acontecendo no mundo todo. Era natural para ele acreditar que os tipos raciais nasceram para lutar e que as raças superiores iriam dominar as naturalmente inferiores. A raça saxônica jamais as tolerará. Jamais se miscigenarão. Jamais viverão em paz. É uma guerra de extermínio. Robert Knox não era uma voz solitária. Nos Estados Unidos, um grupo liderado pelo renomado craniologista Samuel George Morton tinha começado a recolher crânios de diversas raças e a compará-los. Os crânios eram escolhidos para serem medidos porque se reconhecia que o crânio continha a parte mais importante do corpo humano, o cérebro. Quanto maior o crânio, maior o cérebro. O formato do crânio, o formato do cérebro. A Escola Norte-Americana de Cientistas Raciais concluiu que as raças, medidas por seus crânios, eram tão diferentes quanto as de espécies animais distintas. Tasmanianos, africanos, índios americanos não eram raças mais baixas. Talvez nem chegassem a ser totalmente humanas. Um escritor comparou o extermínio dessas raças por colonizadores brancos como sendo o derretimento da neve diante do avanço dos raios do sol. Mas a teoria que teria mais impacto sobre a raça não veio dos anatomistas nem das medidas dos crânios, mas do trabalho de uma das maiores mentes do século XIX. A origem das espécies realmente jogou uma granada antes de tudo na ciência. Ela inventou a ciência da biologia, depois na religião e depois na sociedade. De certo modo, o que Darwin fez foi dar um álibi para ser juiz. Se a evolução tinha mudado as raças e as espécies do mundo, por que não fez o mesmo com os humanos? Muitos acreditaram que as leis de Darwin tinham feito justamente isso. Alegavam que a seleção natural explicava e justificava impecavelmente a expansão global da grande raça britânica. Os termos das teorias de Darwin ficaram conhecidos como darwinistas sociais. Homens como o biólogo radical Thomas Henry Huxley e o famoso economista Herbert Spencer. O darwinismo social previu destinos muito diferentes para as várias raças da humanidade. A evolução estava em andamento. Fazia avançar os evoluídos mais recentes, os evoluídos mais bem-sucedidos, ou seja, os europeus do norte, os britânicos. Mas a evolução também sugeria que tinha que haver perdedores nesse grande processo cósmico. E os perdedores eram aqueles povos que não conseguiam competir, que, quando postos em competição com raças superiores, estavam fadados a desaparecer. E era provável que isso acontecesse com todos os povos nativos da América do Norte, do Pacífico e da África. Mundo afora, os crimes do imperialismo agora viriam a ser tomados como provas de que o darwinismo social estava certo. Na história tradicional do imperialismo, a Índia britânica é representada normalmente como um exemplo do regime imperial benigno. Soubemos que o Raj britânico era governado por homens competentes, profissionais e sábios.
Homens que trouxeram ordem e prosperidade a uma terra caótica. Mas há um aspecto da história indiana que foi apagado do relato do passado imperial. Na metade dos anos 1870, a grande planície do Deccan, na Índia, foi afetada pelo fenômeno climático que hoje conhecemos como El Niño. E em meses, milhões de camponeses começaram a morrer de fome. The monsoons had failed. People had eaten their food reserves. India stood on the precipice. As monções não vieram. As pessoas tinham consumido as reservas alimentares. A Índia estava à beira de uma grande tragédia humana. Na época, o vice-rei da Índia, Lord Lytton, estava totalmente absorvido com a que foi provavelmente a maior festa da história do mundo. A celebração da coroação da Rainha Vitória como imperatriz da Índia. Foi um dos maiores banquetes da história, já que forneceu comida e vinho para mais de 60 mil sátrapas, príncipes, colaboradores e amigos do Império Britânico na Índia durante uma longa semana. And friends of the British Empire in India over the course of a long week. Enquanto Lord Lytton e a elite governante do Raj festejavam em banquetes, milhões morriam lentamente no interior. E o vice-rei justificava a inação com argumentos colhidos nos darwinistas sociais. Esse foi um uso muito grosseiro de uma noção evolutiva darwinista de sobrevivência dos mais aptos, pela qual a fome poderia ser vista, na verdade, como um instrumento do peneiramento darwinista. As pessoas inaptas iriam perecer como resultado disso, e intervir para impedi-las de morrer era quase como interferir numa lei da natureza. O que fez a fome especialmente mortal foi que os britânicos tinham desmantelado sistemas antigos que, durante séculos, evitavam que a escassez virasse fome.